A ata não garantiu um corte de juros na próxima reunião e reforçou cautela. Só que, por outro lado, o Banco Central afirmou que vai reagir com firmeza a eventuais efeitos indiretos provocados por choques de oferta. Em meio à volatilidade dos preços do petróleo, o BC não deve reagir aos efeitos primários, mas afirmou que é necessário monitorar com atenção eventuais efeitos de segunda ordem. Além disso, o Copom reafirmou que o cenário atual é marcado por aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base. Por isso, apontou que é necessário serenidade e cautela na condução da política monetária. O colegiado reforçou que a magnitude do ciclo vai ser ajustado conforme a evolução do cenário. Por último, o documento destacou que o balanço tem assimetria altista de riscos. O Copom afirmou ainda que a atividade econômica manteve trajetória de moderação. O comitê reafirmou também que a decisão de reduzir a Selic é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte. Além disso, o Copom repetiu as mesmas projeções para a inflação brasileira que já foram apresentadas no comunicado. Após a divulgação da ata, o Goldman Sachs passou a ver chance pouco acima de 50% de a taxa Selic se manter estável em 14% ao ano no próximo encontro do colegiado, marcado para o mês que vem. Segundo o diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina do Goldman Sachs, o Alberto Ramos, que assina esse relatório, há um espaço limitado no curto prazo para um afrouxamento adicional significativo. O diretor do Goldman Sachs acrescenta que, por hora, vê uma probabilidade marginalmente maior do que 50% de uma manutenção em setembro, mas sinais de uma moderação mais consistente da atividade tenderiam a inclinar a decisão para mais flexibilização no curto prazo. E quem repercute esse assunto com a gente agora é Rodolfo Margato, economista da XP. Uma boa tarde para você, Rodolfo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Como vocês receberam a ata hoje mais cedo? Qual foi a reação do mercado e vocês aí da XP? Certo. Acho que a tela anterior resumiu muito bem os principais elementos da ata, da última reunião de política monetária. Na nossa avaliação, o documento trouxe um tom neutro em comparação com o comunicado pós-decisão de juros divulgado na semana passada, quando o comitê entregou mais um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, mas algumas discussões importantes, né, na ata. Por um lado, o comitê reconheceu alguns sinais mais claros de moderação na atividade econômica, de desaceleração na inflação. De fato, os últimos dados de comércio, serviços, produção industrial, mercado de crédito trouxeram arrefecimento e foram números mais fracos do que o imaginado, do que o projetado pelo mercado, assim como algumas leituras de inflação. Então, por um lado, sinais mais consistentes de que a política monetária contracionista vem surtindo efeito, né? Vem gerando essa moderação, essa desaceleração, ainda que gradual, na atividade doméstica. Por outro lado, o comitê reforçou preocupações acerca das expectativas inflacionárias de médio prazo ainda desancoradas, ou seja, distantes da meta de inflação de 3%, e um ambiente ainda marcado por incertezas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Se a gente olha para a dinâmica recente dos preços de algumas commodities e de ativos, isso acaba corroborando, né, essa percepção, essa cautela necessária por parte do Copom. A taxa de câmbio hoje é um pouco mais depreciada, se aproximando de R$ 5,20 por dólar. O preço do petróleo pressionado, voltando ali na casa de $90, o barril Brent. Enfim, alguns elementos que acabam exemplificando a avaliação do Copom, né, sobre o ambiente macroeconômico e geopolítico. Então, embora que ele reconheça, e é a nossa percepção também na XP,
de alguns dados mais fracos de inflação e de atividade ao longo das últimas semanas, ou seja, a política monetária vem surtindo efeito, isso pode permitir a calibragem adicional de juros, ao mesmo tempo tem riscos elevados. Né, o conflito no Oriente Médio, infelizmente, ainda não chegou ao fim, né, ao impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã, isso pressiona o petróleo, entre outros elementos que acabam gerando incertezas. Então, na nossa avaliação, uma ata neutra, né, bem ponderada, né, mais enxuta do que a anterior, ali de junho, que não deu muita sinalização sobre os próximos passos de política monetária. Na nossa avaliação, as possibilidades estão em aberto. Né? O nosso cenário base aqui na XP já há algum tempo tem manutenção da taxa Selic em 14%, né, depois do último corte realizado em agosto, ainda que a gente reconheça que se a atividade e a inflação continuarem a surpreender para baixo, que o comitê pode optar por seguir nos cortes, mas a um ritmo moderado, 0,25 ponto percentual por reunião. Mas, em resumo, o Copom deixou claro no comunicado, isso foi reforçado na ata divulgada nesta manhã, que os próximos passos, as próximas decisões serão determinadas pelos dados econômicos. É a famosa abordagem dependente de dados, especialmente atividade econômica, inflação e taxa de câmbio. Bom, a gente teve hoje, por exemplo, Rodolfo, a divulgação do IPCA 0,07. Tivemos alguns setores trazendo dados positivos, outros não tanto. Agora, com esses números, por exemplo, o IPCA quase zerado, existe alguma expectativa que isso traga um otimismo melhor para as próximas reuniões do Copom? Esse é um ótimo ponto, né? Quando a gente olha especificamente para a inflação corrente, então o IPCA 15 de julho, né, que surpreendeu bastante para baixo, esse fechado, né, divulgado pelo IBGE hoje pela manhã, veio até um pouquinho acima das expectativas, mas de qualquer forma, como bem notado, 0,07% de variação mensal, é uma inflação mais contida. Então, olhando apenas para a inflação corrente, sim, né, o Copom pode optar por seguir nos cortes graduais de juros, e não dá para descartar de forma alguma mais uma redução de 0,25 na reunião de setembro. Por outro lado, câmbio mais depreciado, petróleo volátil em patamares ainda bastante elevados, a aproximação das eleições, enfim, tem outros fatores que podem, né, reforçar aí a necessidade de cautela, né, que o Copom tanto utiliza em sua comunicação oficial. Então veja que existem alguns sinais e alguns fatores que sinalizam para a continuidade de cortes, outros que prescrevem ainda maior cautela. Né, num ambiente de riscos elevados, né, ainda de muitas dúvidas aqui lá fora, e expectativas para horizontes mais longos, por exemplo, segundo o Boletim Focus, a mediana de projeções do IPCA de 2027, 2028, ainda bem acima da meta. Então, existem elementos dos dois lados. Olhando apenas para a inflação corrente, para os últimos dados de atividade, sim, talvez aqui uma maior probabilidade de continuidade de cortes. Agora, quando a gente traz outros fatores, na nossa visão, as reuniões estão em aberto. De novo, o nosso cenário é de 14%, com essa cautela, né, diante de alguns elementos pontuados, mas a gente reconhece que se a atividade, a inflação continuarem aí a ajudar, ou seja, resultados abaixo do esperado, talvez a gente observe mais cortes. Mas está muito aberto, está o cenário ainda bem volátil, né? Os últimos dias mostram claramente essa incerteza reconhecida pelo comitê na ata. Bom, mas quando o Banco Central, por exemplo, Rodolfo, está olhando para a inflação, ele está olhando para a inflação que já aconteceu ou para a inflação que importa para os juros daqui a 3, 6 meses? Para toda, né, a dinâmica da inflação, agora tem uma preocupação maior com a inflação projetada, né, com o que a gente chama de cenário prospectivo. Né, alguns elementos aí nas últimas semanas contribuíram para uma inflação mais baixa, preços de alimentos, a volta de preços de energia depois de uma pressão significativa no começo do ano, né, com a deflagração do conflito no Oriente Médio, mas tem uma preocupação maior com as expectativas de médio prazo,
especialmente quais são as projeções de mercado e do próprio Banco Central para o IPCA de 2027, para o IPCA de 2028, e a maioria dessas projeções continuam distantes da meta de 3%. Então, por um lado, o comitê, os analistas de mercado reconhecem surpresas baixistas com a inflação corrente, ou seja, com as últimas leituras de IPCA, sobretudo de junho e julho, mas existe o desconforto, né, com as projeções para um horizonte mais longo, né? Então, incerteza fiscal, eleitoral, conflito no Oriente Médio, né, preços do petróleo, turbulências geopolíticas, todos esses fatores acabam deixando o cenário mais incerto, o balanço de riscos em torno das projeções de inflação assimétrico para cima, né, como enfatizado aí pelo comitê. Então, eu diria que toda a trajetória, né, todo o cenário para a inflação é importante, mas especialmente as projeções para o ano seguinte ou até para um horizonte um pouco mais longo. O quanto esse comunicado de hoje do Copom, tivemos ainda a ata do Copom, tivemos ainda o IPCA divulgado hoje, o quanto disso está refletido no mau humor do mercado hoje, que o Ibovespa acabou de renovar a mínima do dia, 167,889 nesse momento? Na nossa visão, a ata do Copom divulgada hoje tem um peso pequeno em relação a essa dinâmica dos preços de ativos hoje, né? Tem aqui uma preocupação e, na nossa visão, uma relevância maior nessa janela, né? Nessa janela de curtíssimo prazo, das incertezas globais, né? Vale lembrar que ao final da semana passada, até o comecinho desta semana, havia ali uma expectativa por avanço mais concreto nas negociações entre Estados Unidos e Irã, né, para o fim do conflito. O noticiário mais recente não foi nessa direção. A gente tem um impasse nas negociações, ali uma lista de exigências por parte de Teherã. Ontem mesmo o presidente Donald Trump também exigindo mais compensações por parte do Irã. Enfim, tem um impasse, uma pressão maior nos preços do petróleo, né, uma alta de mais ou menos 10% se a gente compara com o mesmo momento da semana passada, né? Então, o petróleo que chegou a ficar um pouquinho abaixo de $80 não faz muito tempo, voltou ali à casa dos $90 o barril. Então, tem essa influência na margem de um noticiário geopolítico mais carregado, mais negativo, né, em que pese toda a volatilidade aí recente. E aqui na agenda, no ambiente doméstico, melhor dizendo, talvez as eleições, né, as preocupações fiscais fazendo um pouco mais de preço, como a gente diz. Ao contrário do que a gente viu em boa parte do primeiro semestre deste ano, quando a guerra no Oriente Médio e outros elementos acabaram dominando as discussões de mercado, né, aparecendo bastante na precificação, à medida que as eleições se aproximam, né, isso tende a ganhar peso, né, inclusive para a maioria aí dos ativos financeiros. Mas especificamente hoje, na nossa interpretação, é um mau humor global. A gente pode discutir num caso ou outro o Brasil performando pior do que a média, mas quando a gente olha aqui para uma série de mercados, tem uma dinâmica de maior preocupação, uma dinâmica mais negativa, especialmente no que diz respeito ao impasse nas negociações da guerra no Oriente Médio. Rodolfo Margato, economista da XP, muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Obrigado, até.